Olá, voltamos com os números irracionais. Como o próprio nome diz, os números irracionais são números que não são racionais. Ou seja, se sabemos que o número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração, o número irracional é aquele que você não consegue colocar em forma de fração. Não pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, você não consegue encontrar P e Q, que um dividido pelo outro, P e Q inteiros, tá? Tem que ser números inteiros, cujo resultado deu um número irracional, né? Então, vamos lá. Resumindo tudo que falei, que tipos de números são esses que você não consegue colocar em forma de fração? São aqueles que possuem dízima não periódica, tá, gente? Nós vimos que dízima periódica nós conseguimos colocar em forma de fração, que é o caso que você usa aquele 9, né? Para cada algarismo que se repete, você usa um 9, né? Além dessa dízima não periódica, se você tiver uma raiz enésima, essa raiz enésima significa que esse n pode ser um 2, pode ser raiz quadrada, pode ser um 3, pode ser raiz cúbica. Por isso que nós colocamos um n aqui, né, matematicamente, para simbolizar qualquer número natural. Então, quando eu falo raiz enésima, tem que passar pela sua cabeça que é a raiz quadrada, é a raiz cúbica, é a raiz quinta, a raiz quarta, qualquer raiz, tá? Se essa raiz enésima não for exata, ou seja, não possui raiz exata, então esse número ele é irracional. Parece ser dois tipos de número, na verdade é um só, porque a raiz enésima não exata é uma dízima não periódica, né? Então, resumindo, o número irracional é o número que possui uma dízima não periódica, porque isso aqui é uma consequência, né? Quando você vai calcular a raiz, por exemplo, a raiz quadrada de 7, ela não é exata. Se você observar a parte decimal, ela vai ser uma dízima não periódica. Por isso que quando você tem uma raiz enésima que não é exata, ela é um número, esse número é um número irracional, porque vai dar uma dízima não periódica, ok? O importante dessa observação aqui é o seguinte: por que se caso o A for Se caso o n for par, por que o A não pode ser negativo? Se esse n bem aqui assim, deixa eu mudar aqui o ponteiro do mouse. Se esse n bem aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui. Se esse n bem aqui, ele for par, o A não pode ser negativo. A explicação ela é bem simples, porque na verdade, se o A for negativo e o n for par, vou dar um exemplo aqui de um A negativo e um n par. Pronto, olha, raiz quadrada, aqui tem um 2, nós sabemos, né? Vou colocar aqui, não precisa, mas nós sabemos que um 2 é par, menos 1. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, é que isso aqui não existe dentro dos números reais, ou seja, dentro dos conjuntos que estamos estudando, esses reais vamos ver daqui a pouco, que é o conjunto universo, tá? Onde se enquadra todos os outros conjuntos. Isso aqui não existe dentro dos números reais. Você não consegue encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê menos 1. Aí você deve estar pensando, professor, menos 1. Olha, se eu tentar o menos 1, vai dar, olha, menos 1 multiplicado com ele mesmo, menos com menos, dá mais. 1 vezes 1, dá 1. Deu positivo, tem que dar negativo. Se você tentar o positivo, é claro que não vai dar também, né? Porque positivo vezes positivo, mais com mais, dá mais também. Não tem como dar menos. Porque a quantidade, nós vimos, ó, quando você tem uma quantidade aqui par, sempre dá positivo. Não precisa fazer jogo de sinal.
né? Então, se sempre vai dar positivo, não tem como dar negativo. Por isso que não existe. Por isso que aqui está dizendo aqui, a condição qual é? Para que isso aqui seja verdade. Eu estou falando de raízes não exatas e não de raízes que não existem. Por isso que quando o n aqui for par, o a tem que ser não negativo. O a não pode ser positivo. Ok? Tranquilo? Então essa é a justificativa. Vamos aqui embaixo dar uma olhada nos outros exemplos aqui. O π. O π é um número irracional. Observem a parte. Observem a parte decimal desse número aqui, ó. É uma dízima não periódica. Esse π aqui é uma letra grega muito conhecida. Esse π ele vem da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá? Perceberam os matemáticos com o decorrer da história. Quem quiser procurar sobre a história do número π é muito interessante, tá? Pelo decorrer da história, eles imaginavam inicialmente, por exemplo, os babilônios imaginavam que eram 3 a divisão de um comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Depois foram percebendo que ele não era 3 exato, era 3,14, e com o tempo descobriram que ele é um número irracional, ou seja, que isso aqui é uma dízima periódica. Ok? Aqui um exemplo clássico de número irracional é porque a dízima já apresenta-se não periódica, ó, né? 01, 001, 0001, ou seja, vai aumentando aqui. Então isso aqui não é um número racional, é um número irracional, porque a dízima é não periódica. A raiz quadrada de 3 tem valor exato? Tem um inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 3? Exato, não tem. Quem é esse número? Isso aqui, ó. Pelo fato da raiz ser não exata, vai dar uma dízima não periódica, por isso que é um número irracional, né? Aqui também uma dízima não periódica, número irracional, não tem raiz quadrada exata de 8, né? Ok? E aqui também não tem raiz quinta de menos 31. Observe que eu não coloquei nenhum exemplo de expoente A e negativo. Aqui é ímpar, tá? Se o expoente for ímpar aqui, se o índice, perdão, gente, não é expoente não, o índice. Se o índice radical for ímpar e aqui for negativo, não tem problema nenhum, né? Vou fazer aqui no lado para vocês verem. O problema é quando ele é par, ok? Quando é par e você tem dentro do radical um radicando negativo. Vou dar um exemplo aqui do número que tem raiz quadrada sem problema nenhum. Raiz quinta de menos 1. É o próprio menos 1. Existe, tá? O problema é quando aqui é par, né? Então aqui não tem problema nenhum. O problema é que eu não tenho um número inteiro. Por isso que dá uma raiz não exata. Por isso que é um número irracional. Ok. Aqui no Saiba Mais tem uma situação interessante, que é a questão de segmentos comensuráveis, tá? Partindo dessa ideia de irracional e irracional para a geometria, há uma situação interessante, ó. Quando você consegue medir, vou fazer um quadrado aqui, gente, meio tosco, mas é só, opa, desculpa, vamos voltar aqui um pouquinho. Vou fazer aqui um quadrado meio tosco, mas é só para ter uma ideia de como é que funciona como que é essa definição de segmento comensurável e comensurável. Vou fazer um quadrado aqui mais ou menos. Aqui inclusive fala da diagonal de um quadrado. Quando você tem um quadrado, ok, beleza, você consegue medir 4 centímetros, ou 4,2, ou 4,23, ou 4,64, ou 100,01. Ou seja, a sua régua, a unidade de medida ou a régua que você está utilizando, ela se enquadra dentro dos números racionais. Números racionais são números que você consegue medir, né? Independentemente da unidade de medida ou a unidade de medida escolhida, a mesma coisa. Porque, por exemplo, se esse lado aqui fosse 3,125,1, ainda assim você está medindo numa régua que tem todas essas subdivisões aqui que você consegue medir. O problema é quando você tem
infinitos números aleatórios. Isso aqui eu consigo colocar em forma de fração. Isso aqui eu não consigo colocar em forma de fração porque é uma dízima não periódica. Aqui dá para medir de acordo com a unidade que eu escolhi. Aqui não dá para medir, ó. Olha o que é interessante. Aqui não tem como, gente, ó. A diagonal desse quadrado você não consegue medir. Não existe nenhuma régua, nenhuma unidade de medida que eu possa escolher que eu consiga medir. Então aqui é o número irracional. E aqui no lado, dependendo da medida que eu posso usar também aqui um segmento não comensurável, tá? É racional. Ok? Claro que se você for construir, você vai conseguir fazer usando números racionais aqui pelo lado, né? Porque você está medindo, né? Tranquilo? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é segmento comensurável, que é o número racional, e incomensurável na geometria, que é o número irracional. Quem quiser dar uma pesquisada sobre isso também, eu acho interessante. Vamos então para a raiz quadrada não exata de números inteiros. Porque nós vimos até agora somente as raízes quadradas exatas, né? Por que eu coloquei aqui dentro dos números irracionais? Porque quando a raiz quadrada não é exata, é um número irracional. E, gente, vamos estudar somente a raiz quadrada, tá? O método que se apresenta logo em seguida, que vamos ver agora aqui, é só para a raiz quadrada. Nós não vamos fazer nenhuma técnica para raiz cúbica, raiz quinta, porque se faz desnecessário, né? Mas antes de você pegar uma calculadora e fazer o cálculo, digitar o seu cálculo, e lá você vai perceber que é um número irracional. E esse método aqui nós já estudamos lá na raiz quadrada de números grandes, tá? É o terceiro método. É só você clicar aqui que o material já vai para a página onde está esse terceiro método e você pode fazer a sua revisão, ou se você ainda não viu, você pode dar uma estudada por lá e depois voltar para cá. Tá? Como é que funciona esse método? É muito parecido, é o mesmo do terceiro método, só que tem um detalhe. Esse terceiro método aqui é esse mesmo procedimento, só que como era a raiz quadrada exata, aqui no final, né, digamos assim, no nosso resto, né, não gosto muito de falar isso porque isso aqui não é divisão, mas aqui no final sempre dava zero porque era uma raiz quadrada exata. Aqui não é mais uma raiz quadrada exata, então aqui não vai dar zero. E aí como proceder? Vamos lá. Como exemplo eu fiz aqui a raiz quadrada de 2. Né? E quem lembra, aqui você tem que pensar o seguinte. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 1? Ou qual é o número que é ao quadrado dá próximo ou igual a 2? É o 1. Né? Aí 1 ao quadrado dá 1. Aí você subtrai aqui, ó, 1. Beleza. Se tivesse a raiz quadrada exata, aqui daria zero. Tranquilo. Quando chega aqui, gente, o que tem que fazer? Quem não lembra, ó, o procedimento, esse método aqui, ele é o seguinte. Você separa os algarismos. Aqui não tem, né? Aqui não tem. Então, quando não tem, é zero. Você separa os algarismos da direita para a esquerda de duas em duas casas decimais. Eu estou só justificando por que aqui no final você baixa 2 zeros. Porque esse terceiro método diz que você tem que separar os algarismos da direita para a esquerda a cada duas casas decimais. Aqui se sobrar 2, beleza. Se sobrar 1, beleza. Mas sempre de 2 em 2 da direita para a esquerda. Nesse sentido aqui. Estou colocando zeros porque nós sabemos que 2,00 os zeros ficam para a direita depois da vírgula. Mas é só justificando porque tem que baixar zero. Não precisa escrever isso aqui. Tá? Então chegou aqui no seu resto... né, digamos resto, o que você faz? Você coloca, nunca vai dar zero aqui, né? Então você coloca vírgula e baixa 2 zeros. Ou você, gente, colocou vírgula, coloca 2 zeros, né? Não precisa imaginar que você está baixando. Então colocou vírgula, acrescenta 2 zeros, ficou 100. Ok? Quando você baixa esses 2 zeros ou acrescenta 2 zeros, é a mesma coisa, você tem que duplicar, tá? Quem não lembra aqui dessa duplicação, olhem para esse terceiro método lá, tá? Duplica essa resposta aqui, dá 2. Aí você faz esses tracinhos aqui para você procurar um algarismo que colocando aqui e colocando aqui, dê próximo ou igual a 100. Vamos fazer algumas tentativas. Ó, se eu colocar 5, dá 125 passa. Se eu colocar 4, 4 vezes 4, 16, dá 96. Então é o 4. Então aqui vai ficar um 4, ó.
Vamos colocar um 4 aqui. Deixa eu ver se o material aqui colocou 4. Tranquilo, olha aí, ó. 4 aqui dá 96. Aí você pega esse produto que deu, subtrai aqui, fica 4. E esse 4 vem aqui para sua resposta. Olha aqui, ó. Ok, a diferença deu 4. O que faz agora? Acrescenta. Vai sempre acrescentando 2 zeros. Quando você acrescentar 2 zeros, você tem que duplicar o que está aqui, tá? Gente, aqui detalhe. Você não vai duplicar 1,4. Tem que desconsiderar a vírgula, tá? Então, sempre desconsidera a vírgula. Desconsiderando a vírgula, fica 14 vezes 2 dá 28 e o esquema é o mesmo, tá? Relembre lá no terceiro método que o esquema é o mesmo. Então, qual é o número que você colocando aqui? E aqui, de próximo igual a 400. Algumas tentativas, como 280 alguma coisa já está quase próximo de 400, então só pode ser 1, né? Se eu colocar o 2 aqui vai passar, né? Então, colocando 1 aqui, dá 281, sobra 119, esse 1 vem para cá. Olha, essa aproximação já está show de bola, né? Até 2 casas decimais, se você estiver fazendo um concurso, uma prova de matemática, né? Uma prova de seleção, qualquer coisa, 2 casas decimais para uma raiz não exata é uma proximidade muito grande. Já está de bom tamanho, né? Mas se você quiser continuar, o processo é o mesmo, vai aparecer aqui, está de bom tamanho, é uma excelente aproximação essas 2 casas ou 3 casas decimais. Vamos resolver aqui então a raiz quadrada de 11. Eu vou fazer aqui um pouco mais em cima para ver se dá o espaço para a raiz quadrada de 38. A raiz quadrada de 11. Qual é o número que é o quadrado da próxima igual a 11? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 11 falta 2. Ok? Baixo 2 zeros. Fica 200 e acrescento uma vírgula. Aí eu duplico esse valor. 3 vezes 2 dá 6. Então fica 6 mais um algarismo que eu não sei quanto é, multiplicado por esse mesmo algarismo, próximo é igual a 200. O 3, né? 4 passa, porque é 240, então só pode ser o 3. 63 vezes 3 dá quanto? Vamos fazer aqui. 63 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6, 18, 189. 189 para 200, falta 11 de novo, né? Então, baixo, opa, esse 3 que eu achei vem para cá, né? Claro, né? Baixo 2 zeros, dá 1100 e duplico essa resposta, fica 66. Lembrando que tem que desconsiderar a vírgula. Então 66 vezes quanto para dar próximo ou igual a 1100. Se eu colocar 2 passa, é o 1, né? 661 vezes 1 dá 661, e aqui você subtrai. Eu não vou fazer porque eu já encontrei 1 aqui, já está excelente a aproximação, 3,31. Só para confirmar, vamos fazer aqui na calculadora a raiz quadrada de 11. Só para confirmar que está tudo certinho. Ó, 11, raiz quadrada, pronto, olha aí, ó. 3,31, aqui seria um 6, aqui seria outro 6, se eu continuasse a minha conta. Raiz quadrada de 38. Qual é o número que ao quadrado dá próximo ou igual a 38? Vamos lá, 7 vezes 7, 49, 6 vezes 6, 36, ó. Aí 36 menos 38 dá 2. Coloco a vírgula, acrescento 00. Aí duplico esse valor, não pode esquecer de duplicar o valor, né? Dá 12, ó. Que número eu coloco aqui que dê próximo ou igual a 200? Só pode ser o 1, porque se eu colocar o 2, dá 240 e alguma coisa passa, não pode passar. Então esse 1 vem para cá, e aqui deu 121, 121 para 200 dá 79, ok? Baixo 2 zeros, duplico de novo esse valor, 61 vezes 2 dá 120,
122. Aí eu faço 122, tracinho, tracinho, qual o número que multiplicado por 122 dá próximo ou igual a 7.900. Se eu colocar um 5, aí vai dar 1000 vezes 5, talvez o 5 dê, vamos lá, 125 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5 dá 10, com 2 dá 12, 5 vezes 2 dá 10, com 1 dá 1, 5 vezes 1, 5, 6.125, eu acho que o 6 passa, 6 vezes 2, 12, não, talvez não, eu acho que é o 6, vamos lá, opa, aqui é um 6, 6 vezes 6, 36, 2 vezes 6 dá 12, com 3 dá 15, 2 vezes 6, 12, e 1, 13 vai 1, 6 vezes 1, 7. Pronto, é um 3 aqui, né? Então aqui fica um 3, aqui fica um 3, aqui eu não sei quanto vai dar o resto, porque já tem duas casas decimais. Vamos verificar aqui se, de fato, na calculadora, a raiz quadrada de 38 é 6,13. Deu 6,16. Opa, gente, não 3, não é. Aqui é um 6, tá? Não sei de onde eu tirei esse 3, se aqui eu descobri que aqui é um 6, aqui é um 6, tá? 6,16.